noite, eu sou Eduardo Casarotto e bem-vindo ao Neuróticos da Noite. Comigo temos aqui Leandro Daniel como a consciência. Valeu, Dani! E como nosso inconsciente temos Camila Piorobon. Bem-vinda, Camila! E como nossa grande convidada de hoje, ela é atriz, ela começou muito cedo, fez grandes trabalhos internacionais, nacionais. Na Globo ela fez TV Globinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Malhação, Salve Jorge, Verão 90 e na Record ela viveu um triângulo amoroso no Balacobaco. Seja muito bem-vinda, Maria de Moraes. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem? E com vocês? Felicidade ter você aqui, viu? Muito bom, Maria. Muito feliz. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, Dani. Obrigada por ter me chamado. E reforçando aqui, parabéns pela coragem de aceitar essa loucura, de se colocar como objeto de análise aqui, né? Não é uma entrevista, é uma análise. Isso mostra grande humildade e grande caridade para quem está assistindo, que pode ser aprendiz dessa experiência doida que a gente criou aqui. Vamos te conhecer, né? Vamos como uma análise qualquer, a gente tem que conhecer um pouquinho de ti. Como que é a tua estrutura familiar? Como que, assim, você tem papai, mamãe, irmãos? Como é que é isso? Os meus pais foram casados por 18 anos, assim. E eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio, um mais velho e um mais novo. E meus pais se casaram super novos, assim. Então, a minha lembrança muito da minha infância toda é muito com os meus avós assumindo esses papéis de pai e de mãe. E aí, com 14 anos, eu já vim morar no Rio para fazer meu primeiro trabalho como atriz. Então, eu saí de casa muito cedo, assim. O teu irmão mais velho tem quantos anos? É uma escadinha lá em casa. Minha mãe, com 23 anos, já tinha 3 filhos. Então, eu tenho 31, meu irmão tem 33 e o mais novo tem 29. Ah, tudo pertinho. Tudo pertinho. O teu irmão, ele tem um vínculo um pouco maior, assim, com tua mãe? O mais velho? Acho que sim. Eu acho que talvez ele seja o mais empático, assim, sabe? Com tua mãe, né? E você com teu pai? Com certeza. E a terceira sua mãe, né? É a que é mais difícil. Eu tenho uma relação com meu irmão mais novo muito maternal, assim, sempre foi desse jeito. Quando ele precisa de algo, ele me liga muito, nós 3 somos muito unidos, assim, eu com os meus irmãos, somos completamente diferentes um do outro. Meus pais tiveram, meu irmão mais novo é super loiro, assim, parece um alemão, e o meu irmão mais velho é super moreno e eu ruiva, então são 3 filhos, assim. Saiu da onde, né? Mas nós 3 somos muito firmes uns pelos outros, sabe? Que legal. O teu pai, tua mãe se separaram quando? Eu acho que eu devia ter uns 12 anos, talvez, mas eu não tenho muito a memória dos meus pais casados, assim, porque era uma coisa, meu pai morava em outra cidade, meu pai sempre morou no Rio e a gente morava no interior do Rio, então eu nunca tinha aquela sensação como criança dos meus pais como aquele elemento de união. Isso eu via muito nos meus avós, assim, a casa dos meus avós era onde eu vivia essas experiências. Os seus avós eram de pai ou de mãe? De mãe. Quando eu vinha para o Rio, eu ficava com os meus avós, que eram pais do meu pai. Você percebe que você tem uma referência já madura? Mesmo com 31 anos, você já mostra uma maturidade um pouco maior já do que você tem. Você acha que é uma influência de viver com os avós, isso? Eu acho que eu trabalho desde muito cedo. Eu entrei no meu primeiro set de filmagem, eu devia ter, sei lá, 11 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi um filme já gringo, assim, tipo, eu tinha 11 anos e eu estava em cena com Charlton Heston. Isso é muito aleatório, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então eu já comecei a ter uma noção de que eu estava trabalhando e de que eu não podia faltar, porque tinha uma equipe gigante me esperando ali. Então eu comecei a ter uma noção de que o que eu fazia afetava outras pessoas no trabalho. O trabalho me trouxe essa noção, uma responsabilidade. Que interessante, essa ética com o outro vem do trabalho mesmo, né? Seus avós faziam trabalho. Meu avô trabalhou em banco a vida inteira, minha avó é professora, mas muito religiosos, assim, sempre. Tinham muitos compromissos com a igreja, sempre, meus avós a vida inteira, assim. Que legal. É bem clássico mesmo, né? Avós do interior
católicos bem religiosos. Você tem Sim. uma cultura bem clássica, né? Que legal. Total. Entendi. E os seus irmãos, eles seguiram a religião, essa vibe dos seus avós? Não, o meu irmão mais velho é médico, não é religioso, nada disso. Meu irmão mais novo já estudou também, mas eu sou a mais mística, assim, dos três. O que você acredita mais assim, nessa questão religiosa? Eu acredito no mistério, acima de tudo. Maravilhoso. Que esse universo é maior do que... Esse Deus é maior do que tudo somos um, né? Eu acho que eu vou mais por aí. Meu trabalho como terapeuta energética, ele tem muito respeito pelo mistério, pelo que eu ainda não sei, assim. Eu acho que eu me sinto, na verdade, cada vez mais confortável com o que eu não sei do que com o que eu sei. Até o que eu sei tem me deixado bastante... Maravilhoso. Essa fala é fantástica, porque normalmente a gente se prende ao conhecido como forma de defesa, como uma forma de segurança. E as pessoas têm muito medo do desconhecido. E quando você fala que o que te atrai, o que te assegura é o desconhecido e não o conhecido, o que te deixa inseguro é o conhecido e não o desconhecido, é espetacular essa fala. Vem de um lugar muito evoluído, maravilhoso. Mas foi um grande processo. Só eu sei o que eu passei para ficar nesse conforto, assim, é porque realmente eu estou muito de saco cheio de coisas muito, tipo, de recursos, sabe? E eu tenho confiado bastante na impermanência mesmo. Eu até falei no início sobre verdades, que antes de a gente começar a filmar, de que eu falo muito a minha verdade, mas o que eu não falei é que o que me deixa confortável em falar a minha verdade é que a verdade para mim não é permanente. Então, eu falo mesmo, porque eu sei que daqui a pouco, se eu quiser falar uma outra coisa, eu não fico falando acreditem no que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo ali o negócio. Mas... Até agora eu entendo isso, né? Mas eu não tenho não sou uma pessoa convicta, eu não tenho convicções. Impressionante, maravilhoso, isso é humildade. A única pessoa que tem convicções é o arrogante. O arrogante, ele quer ter certeza das coisas. Quando a gente larga a certeza das coisas, é um ato de humildade. Menina, arrasou, hein? Gratidão. Maravilhoso, que exemplo, hein? Arrasou mesmo, de verdade. Todo mundo sabe o quanto me vem aí, eu falando de virtudes, vem com um exemplo vivo assim, é espetacular. Você tem filho, né, Ma? Tenho. Foi casada, me conta essa história aí. Você teve namorado, teve filho do além, como é que foi esse negócio? Eu engravidei aos 18 do João Pedro, ele vai fazer 12 anos agora em novembro. Eu fui casada, eu acho muito engraçado isso. Aos 18 anos, que maravilhoso. Ela é adiantada em tudo, né? Ela com 40, com 30 anos, ela tá aposentada, né? Eu fui casada, mas foi um momento que eu não me senti casada, assim, mas eu usei aliança, essas coisas todas. E aí, aos 22, eu já estava separada e com filho nas costas. Foi isso que eu fiz. Mas isso te deu, de novo, uma experiência muito cedo, né? Igual o teu trabalho de 11, esse filho muito cedo, esse casamento muito cedo, também te deu esse grau de experiência. Não, aos 18 eu falei, eu já tô pronta para ter um filho. Eu tô no meu momento. Tô brincando, não foi isso que eu fiz. Eu não me sentia pronta, mas foi isso que eu fiz. Mas te deixou pronta. De um dia para o outro você falou, sou mãe, então agora eu sou mãe, então vamos lá. Não, eu assumi a responsabilidade. Eu não tinha noção, assim, do que eu estava fazendo. Mas aos 18 anos a gente não sabe que a gente não sabe das coisas, né? Aos 18 você fala, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Hoje em dia eu olho e eu falo, meu Deus, né? Foi isso que me salvou. Essa certeza, né? Que hoje em dia eu não tenho mais sobre quase nada, ou sobre nada talvez, mas aos 18 a gente tem muitas certezas, e foi aquela certeza que me fez dar conta de um filho aos 18. Mas assim, eu entrei numa sala de parto como se eu estivesse indo cortar a franja do cabelo. Super preparada, madura, vamos lá ter um filho. Sim, vamos lá, vamos fazer o parto cesárea. Vamos ali ter um filhinho, eu já volto. Peraí. Maravilhoso, fantástico. Os olhos da Camila, que é o nosso inconsciente, brilham com esse assunto. Eu adoro essas atitudes inconsequentes. Tem juízo crítico, só vai. Mas você tem muito elemento de maturidade que te forçou, né? Os avós te criaram, então é uma referência mais madura, já, de cara. Trabalha aos 11, numa produção grande, que isso te dá um compromisso com o outro, de ética, de plano de trabalho, de entrega, que é
foda pra caralho. Aí vai ter filho aos 18 e casar. E uma separação. A separação também é um processo de maturidade. Então, até os 22, você passou o que às vezes alguém de 40 não passou ainda. Entendi. E o que você ainda não passou, Má? Eu acho que eu tô vivendo um processo de parar realmente de usar tantos recursos e aceitar quem eu sou, assim. Porque eu acho que algumas coisas foram muito dolorosas para mim. Eu tenho me dado conta de que eu usei muitos recursos terapêuticos a minha vida inteira para ressignificar e para conseguir ficar na minha própria pele. E eu sempre tenho essa coisa de querer aprender muito com tudo. Eu sempre quero aprender com o que eu tô sentindo, aprender com o que aconteceu e tudo mais. E aí tem uns dias que eu simplesmente, tipo, falo, foda-se, eu não vou aprender nada hoje, sabe? E isso também me ensina muito. Maravilhoso. Ai, foda-se! Tem dia que a gente tem que se entregar aos desejos. O uso da máscara, né? O uso da persona, nos afasta do nosso eu. Isso causa muita violência, né? Gasta muita energia, né? E quando a gente dá muito. a gente gasta menos energia. A gente ganha energia quando a gente vive nosso eu. Quando a gente vive nossa persona, a gente gasta energia, né? A economia de energia é o contrário. E é isso que você percebe, né? Quando você alivia e fala, foda-se. Quem não é e sentir as coisas, né? Só sentir as coisas e relaxar no que você está sentindo, assim. É que é um processo mesmo. As pessoas não ensinam a gente a fazer isso. Não ensinam. Ensinam a controlar, até o sucesso, até a vitória, se apegar à matéria. Ensina tudo errado. Tu só merda. Ao contrário, desliga da matéria, sabe? Se liga ao universo, sente, para de querer ter a resposta. E você está entendendo isso muito cedo. Muito cedo, você está sacando tudo isso. Quem não é a Maria? Eu acho que muitas vezes eu mesma. Muitas vezes eu não sou eu. Sim. O que você acaba buscando, às vezes, na sua vida? Que você fala, sei lá, por que eu tô buscando essa porra? Eu tenho feito isso cada vez menos. Eu faço terapia desde muito cedo, uma psicóloga, né, mesmo. E eu trabalho com terapia energética desde muito cedo também. Eu cheguei a viver um momento, assim, de que quando eu comecei a perceber que eu estava sempre usando muito esses recursos que eu falei antes, eu fiquei muito triste. Eu fiquei ressentida com o processo. Porque a sensação que eu tinha era de que eu estava usando os recursos quando eu deveria estar sentindo dores que eram muito legítimas. E aí eu fiquei um pouco ressentida e me afastei um pouco. Eu falei, eu só quero ficar triste. Isso que aconteceu foi triste, sabe? Isso me causou dor e eu tô triste. Pronto. Então, quando eu me dou essa permissão de não usar recurso nenhum e de parar de ficar o tempo inteiro me contando ou ressignificando algo, eu fico assim, cara, não, eu estou triste. Isso aqui foi uma merda mesmo. E não tem nada para ressignificar aqui. Nossa. Isso foi uma merda, eu estou triste e depois vai sair no xixi, sabe? Simplesmente você evita a negação, a racionalização, esses mecanismos de defesa que te roubam da realidade. Você fala, não, a realidade é esta merda aqui, deixa eu aceitar ela e lidar com ela. E uma hora eu vou lidar, ela passa. Um trabalho de aceitação, é a virtude da aceitação. Você tem um trabalho de aceitação espetacular, menino. Eu tenho um trabalho de aceitação muito longo, um processo de muito longo, assim. Eu vivi situações muito fora do meu controle, né? Acho que todo mundo, mas eu realmente vivi situações onde eu me senti muito violada e eu não tinha controle daquilo. Por exemplo. E de violências, assim, de coisas graves. E aí eu me lembro na época de sentir muita dor e de falar assim, meu Deus, eu não tenho mais como viver como se isso não tivesse acontecido. A dor te transformou, você aprendeu com a dor. Eu precisei aceitar que aquilo tinha acontecido, né? E que não foi bonitinho, que várias coisas que aconteceram não eram bonitinhas. Sim. E que eu tinha que continuar sendo decisão. Eu, né? Ou a gente vai para depressão ou para raiva. Porque essa é a minha vida, não tem outro lugar para eu estar. Olha, quem me acompanha, eu falo essa frase quantas vezes, gente? Aceita. Você fala isso. Eu falo demais, eu canso de falar que a cura está na aceitação e quando a gente olha para nossa vida e a gente tenta ressignificar, e não existe ressignificação no cérebro, não existe. A terapia que levam por exemplo, olha, sua mãe te abandonou, mas ela não tinha condições para te dar amor porque ela não recebeu. Você está tentando ir lá pegar uma memória e ressignificar ela. Isso não existe, aquela memória é aquela memória. A gente tem que aceitar aquela memória. Minha mãe me abandonou mesmo, pronto, foda-se.
Eu não entendi isso, eu aceitei isso, ok. Parar de ficar lutando que aquilo não é aquilo. E ficar tentando passar um pano para aquela memória. E não é assim. E você entendeu isso. Então, assim, é olhar para a tua vida como ela exatamente ela foi e não ficar inconformado com as coisas que aconteceram e nem desejar outras coisas da sua vida. Essa é a minha vida, aceito ela, é a minha vida. Uou, entendeu? Assim, eu canso de ensinar isso. Eu ensino, acho que todos os dias isso. Você vem com isso pronto. Ensina. E tem outra coisa que você fala que eu acho maravilhosa, que quem ressignifica fica culpado, porque você vai lá atrás e fala, ai, mas minha mãe me amou. Mas, na verdade, você tem aquele buraco. E você se sente culpado. A significação só traz culpa, né? Porque além de eu não mudar a memória, ainda me sinto culpado de cobrar isso de quem me abandonou, de quem me fez mal. Ainda eu não posso nem sentir a dor daquela merda. Então, deixa eu sentir a dor, aceito aquilo, passou, acabou, essa é minha vida, aceito, vamos embora. É uma escolha de futuro, não uma escolha de mudar o passado. E você fez essa escolha, interessante. Eu faço todo dia. Nem sempre eu consigo, né? Aí também eu aceito que eu não estou conseguindo fazer essa escolha naquele momento. Não deixa de ser uma aceitação, né? Também, mas... Uma aceitação. Uma forma branda de ver, pelo menos. Né? Parece que você saiu de uma época imediatista e foi ter na brandura, você foi aprender na brandura, tipo, calma, vou ver isso com calma, vamos entender isso aqui. E deixa isso vibrar um pouquinho. E vamos lá. Isso não é eu quero resolver isso agora. Isso é brandura. Isso é uma virtude. Sim. Momento merchandising. Chegou o momento. Isso tudo que está sendo falado está lá no livro A Revolução das Virtudes, de Eduardo Casaroto. Quero esse livro. Quero compreender mais as virtudes, né? Que são urgentes. Estamos num momento urgente. Urgente. Eu falo muito isso no meu livro. A gente está num momento urgente de aprender as virtudes. As virtudes são faladas há 2000 anos, mais, por 5.000 religiões do mundo. Né? Eu só levei para a área científica e mostrei como é que elas funcionam no cérebro. Então, a gente entende que tem o tronco o cerebral, o sistema límbico e o lobo frontal aqui. Todas as virtudes estão no lobo frontal. Ou seja, é a parte mais humana e mais evoluída do cérebro, é ser virtuoso. É vencer o seu primitivismo, é vencer esse mecanismo de defesa, é não ficar evitando dor, aceitar, doeu, não for ficar lidando com as minhas ameaças, deixar elas lá, eu vou para a vida. E você tá com essa vibração muito alta de consciência. Hoje você namora, mano? Namora. Namora foi ótimo, namora. Peraí, ai. Namora. Faz bastante tempo que você namora com ele, ela, sei lá. Faz 1 ano e pouco. E ele entende todo o seu trabalho, ele é do meio também, como ele... Ele aceita, talvez ele não compreenda tudo, porque o meu trabalho como terapeuta, ele já é um pouco mais... Talvez ele não tenha uma compreensão, assim, total do que eu estou fazendo, mas é harmônico. Ele faz o quê? Sim. Ele é diretor. Diretor? Então entende um pouco mais, tem uma cabeça... Sim. Você tem algum vício? Café. Somos dois, café. Tomo o dia Café. inteiro esse café. Eu não tenho vício. Não, né? Seus pais acharam de você trabalhar tão cedo assim, mas interessante esse negócio de ir cedo para trabalhar, e eles separados, sem essa referência, e de repente você tá lá num filme. Como é que foi isso para eles? Eu acho que meus pais estavam muito ocupados, assim, eu não sei direito como que meus pais lidaram com essas coisas, sabe? Eu sei que meus pais estavam sempre comigo nas gravações, a minha mãe estava comigo, assim, eu não ia sozinha. Eles davam força, assim, para isso, sabe? Como atriz, né? Eles estavam comigo, me colocaram em agências e tudo mais, e estavam comigo. E as coisas aconteceram muito cedo também, então teve uma hora que eles já não tinham mais muito controle do que estava rolando comigo como atriz. Eu fui sozinha, mas enquanto eu precisei da presença deles, assim, eles estavam sempre comigo nos sets e tudo mais. E seus avós? Meus avós não, meus avós já... Que era aqui no Rio, né? Meus pais estavam sempre no Rio, por isso que eu estava sempre com os meus avós em Itaperuna. Quando eu comecei a trabalhar muito, eu comecei a ficar mais com os meus pais, porque aí já era aqui.
Meus avós ficavam com os meus irmãos lá. Entendi. Eu sentia muita falta deles, assim. Me lembro de sentir falta dos meus irmãos e da minha casa, e de ser um pouco mais normal, talvez. Eu levava uma vida muito... Sim, a gente conhece. A gente sabe como é que é. É meio muito fora de rotina, é fora de padrão social. E às vezes um aconchego de padrão, às vezes traz um aconchego, né? Traz uma referência familiar diferente. Normal. Mas eles gostavam de ver você na TV. Eles curtiam. Eles ficavam orgulhosos, sim. Vamos para o quadro, então, com o nosso inconsciente. Olha, essa mulher tem pouco inconsciente, né? Pois é. Vamos lá, então. Vamos para o quadro Desejos Profundos. Vamos lá. Maria, mulher maravilhosa, terapeuta, né? Vamos ver se eu consigo escapar aí na sua mente. Tá. Me conta, qual que é teu tipo de homem ideal? Enquanto você pensa aí, Maria, só deixa eu falar uma coisa, Camila. Eu acho que você devia controlar um pouquinho a sua bebida. Ai, sai fora, bundão. Você não bebe nada, nem toma café, você toma. Cuida da tua vida, É um hein? problema sério. A gente precisa dar conta de todo o trabalho. Ninguém te chamou no banheiro. É isso aí, consciência. Dá nela consciência. Só avisando. Você é muito chato. Eu acho que eu não tenho um homem ideal, não. Eu acho que todos os homens são, tipo, homens, né? Eles serão mas esses e homens. uma característica psicológica, por exemplo? Você aceita um cara mal-humorado? Acho que sim, sabia? Acho que sim, sabe por quê? Porque a referência dela é dos avós. Então ela vai buscar homens mais velhos e mais maduros e às vezes até mais chatos. É uma referência mesmo. É uma referência natural. Talvez sim, Muita alegria vai te espantar. Muita juventude, Muita energia, muita coisa, assim, eu não... Vai afastar a referência do vovô. Olha aí, por isso que eu tô tão reprimida nessa mulher. Então. A transferência... Eu acho que sim, eu acho que aceito um homem mais tranquilo, assim, eu acho que... Mas assim, isso não existe, na verdade, né? Porque para mim todos os homens são muito chatos. Até o chato, meu padrão, eu acho. E mulher, todos meio não te interessa? Me interessa, assim, mas também acho chato. Gente, não tem salvação para você, e agora? Homem, mulher, assim? chato. Aí acho que eu tô num mau dia, não é permanente. Se fosse daqui 2 semanas essa entrevista, talvez eu falasse outra coisa, sabe? Entendi. Acho que eu tô, tipo, num dia meio... Mas isso mostra um perfil psicológico, essa coisa toda que a gente vem falando dessa evolução, dessa consciência. Às vezes a gente fica meio de saco cheio de outro ser humano. E, né, quando a gente para de depender da aprovação e da aceitação do outro, a gente corta um monte de merda nessas relações. A gente quer mais fazer o bem para o outro, mas não se importa mais com o receber do outro. Então, nisso, a gente perde a paciência com esse outro. E tem um dado importante, que eu não sei se vai fazer sentido para a parte terapêutica, mas para mim, como mulher, é importante, é que eu tô menstruada. Então... Faz toda a diferença. Eu tô dentro de uma caverna, assim, esses dias. Então, eu tô um pouco arisca, sabe? Então, tipo, homem ideal, foda-se, entendeu? Mulher, foda-se também, a mulher ideal, sabe? Só me deixa ficar na minha caverna aqui e terminar meu ciclo menstrual. Pois é, maravilhoso. Eu tenho uma outra questão que eu acho que tem mais a ver com você. Maria, se eu pegasse você agora, tivesse poder para te levar no seu passado, o que você falaria para sua criança? Eu falaria, você é amada. Cuidaria muito da minha criança. Assim, eu já faço muito isso às vezes. Eu vou até certas imagens e eu falo muito para minha criança, você é amada. E é por mim, assim, na verdade. Não é nem que ela é amada por todas as pessoas que estão na imagem, mas assim, eu amo a minha criança, sabe? Perfeito isso. É normal, é extremamente humano quando a gente não tem o papai e mamãe clássicos na nossa relação, que a gente sinta falta dessas figuras e que a gente não se sinta amado por eles de alguma forma. Então isso teve impacto na sua construção de maturidade, de abandono, tem no seu percurso esses buracos, que não é culpa deles, não é culpa de ninguém, mas
Tem. Não, e é tão importante a gente. Eu permiti, depois da minha vida adulta, que os meus pais fossem meus pais, assim, exatamente como eles são. E isso é muito importante, assim, permitir que meu pai seja exatamente o pai que ele é e que minha mãe seja a mãe que ela é. E não o seu ideal de pai, nem o seu ideal. Não, exatamente. Uma teoria freudiana muito básica, quer dizer, a distância entre o real e o ideal é a culpa. Então, uma vida de culpa, de autossabotagem, de ficar revendo seu passado, de não aceitar quem você é e quem os outros são, e ficar nesse mar de neurose, é essa distância entre o real e o ideal. Quer dizer, quem a minha vida é, quem meus pais são de verdade e quem eu queria que eles fossem. O que ela está dizendo? Eu quebrei a distância entre o real e o ideal, logo a frustração e a culpa acabaram. Logo, esse é meu pai, eu não quero um pai ideal, eu quero esse. Ele tudo bom, de ruim, eu quero esse. Então, aceitar o real e desistir do ideal é um processo terapêutico filha da puta de bom. Puta que eu pariu. Algum personagem mexeu já com você, assim, psicologicamente? Quando eu tô em cena, principalmente no cinema, porque eu sinto que é onde eu tenho a possibilidade de entrar em comunhão com a verdade. A possibilidade disso, ela se amplia para mim no cinema. Então eu me sinto muito eu mesma quando eu estou atuando. Aí eu fiz esse filme onde o roteiro ele foi muito inspirado no meu processo criativo, assim, com o diretor, onde ele tinha um roteiro pronto, mas ele não... A gente passou por um processo criativo juntos, de escrita e tudo mais. E aí ele chegou no roteiro final, onde era uma mulher que tinha um distúrbio de personalidade e foi um documentário ficcional, assim. Então foi filmado como se fosse um documentário, mas era ficção. E aí tem uma cena no filme, que foi a última cena que eu gravei, e a personagem morre. Quando eu falei, a gente vai gravar essa última cena, eu fiquei com medo de morrer. Eu entrei numa de que eu poderia ter entrado num plano de um diretor sádico e de que ele ia me matar, assim. Então, eu realmente entrei numa... Você entrou na fantasia mesmo, você entrou na vibe. Entrei e falei, cara, depois que eu fizer essa cena, acho que eu vou morrer. E aí foi difícil dormir, falei, eu não vou acordar. Enfim, entrei numa, né? Mas isso é legal, isso é entrega mesmo, né? Entrar nessa vibe, o ator sofre isso, né? Acho que é ossos do ofício, né, Dani? A gente sofrer essas vibes por entrega, né? Aliás, eu queria comentar que eu conheci Mariá quando a gente fez um curta-metragem, justamente que ela falou de curta-metragem, a gente estava fazendo um curta-metragem da Simone Spoladori, que é um mundo simbólico sobre o mundo simbólico do Alice no País das Maravilhas. Aí eu fico pensando no seguinte, e me identifico com a Mariá nesse lugar. Parece que os personagens mesmo chegam perto da gente por conta da forma como a gente vê o mundo, ou a partir das nossas dificuldades psicológicas, ou do que a gente aspira e tal. Você pensa nisso, Mariá? Quando você está trabalhando com os personagens que chegam para você? Eu acho que as coisas chegam, sim. E eu acho que, no meu caso, eu sinto isso muito potencializado até pelo meu tipo físico, porque muitas pessoas chegam para mim com algo na cabeça pela minha aparência, porque querem uma coisa muito específica. Isso me limita também, né, de muitas maneiras. Eu já quis, tipo, pintar o cabelo, fazer 1 milhão de loucuras para as pessoas entenderem que eu sou só mais uma atriz, como todas as outras, né? E que eu posso permear e penetrar em outros universos. Então, eu geralmente sinto isso, assim, sinto que eles chegam porque eles já têm um pouco meu cheiro, sabe? Mas às vezes eu queria que fosse um pouco menos, mas não sei se tem como, não. O que o Dani, talvez, a gente vê aqui no Instituto de Psicanálise, eu vejo em todos os meus alunos, em 20 anos que eu formo aluno, eu vejo sempre no começo da carreira do psicanalista, os primeiros pacientes, uma grande parte da carreira deles, trazerem pacientes que eles entram em contratransferência, que na verdade que são eles mesmos, que eles precisam trabalhar neles, os conflitos deles, sabe?
E aparecem eles mesmos para ele trabalhar neles. Assim. Eu acho que o Dani fez essa comparação com o personagem, né? O personagem que, na verdade, a gente tem que aprender com aquele personagem e a gente entra em contra-transferência com aquele personagem, né? E é muito curioso isso, porque é uma coisa que a gente emite, porque não é você que escolhe os seus personagens, na maioria das vezes. Você é escolhido para fazer aquilo a partir de uma imagem que as pessoas têm a seu respeito. Se elas têm essa imagem, talvez a gente emane isso. Uhum. Sim. E às vezes nem é pelo tipo físico somente. Não. Mas por algum traço de personalidade, ou neurose, ou tantas coisas de caráter, e que o cara conecta, às vezes, isso no personagem sem saber, sem ter nem consciência dessa coisa, né? E às vezes a gente tem o nosso mal resolvido com o mal resolvido do personagem, e a gente vai lá misturar essa coisa. E às vezes a gente entra em conflito por essa mistura. Isso é maravilhoso, né? Por isso que o ator tem uma experiência, assim, ele tem uma oportunidade de ficar se revendo às vezes, ou se cutucando mesmo no próprio trabalho, né? Isso é espetacular. Vamos lá, vou fazer uma pergunta a partir de uma coisa que Maria falou lá no início para complementar a ideia de futuro. Você disse, quando você falou dos seus irmãos, quando você os apresentou, você disse que o mais velho é médico e o mais novo estudou, fez faculdade, e você disse que ele fez tudo que ele tinha que fazer. O que é que você não fez que você tinha que fazer? E o que é que você não fez que você pretende fazer até que você chegue na terceira idade, que você vire uma mulher velha? Eu acho que eu fiz tudo que eu pude fazer, e isso inclui que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, porque eu fiz o que eu pude fazer. O que eu ainda pretendo fazer é fazer faculdade de psicologia. Isso eu quero fazer e farei. Eu passei no vestibular em janeiro desse ano. Yes! Mas ainda estou assim, tentando entender quando que eu vou conseguir fazer isso. E quando você chegar a esse lugar fazendo essa faculdade de psicologia, você se encontrou com a sua idade, como é que eu chamo isso? De terceira idade? Não sei se é uma terceira idade, mas enfim, quando você estiver velha e tiver feito isso, como é que você espera que esteja o mundo? Como é que você vê o seu filho e a relação com ele lá, nessa projeção? O que eu espero que o meu filho faça é viver o processo dele, sabe? Eu tenho muito respeito pela história do João Pedro e foi um longo caminho para mim conseguir compreender que eu não tenho tudo que ele precisa. E eu espero que ele também compreenda em algum momento que eu não tenho tudo que ele precisa e que ele se cure da mais elevada maneira nesse sentido. Que ele saiba que eu amei ele o tempo inteiro. E eu acho que isso é uma coisa... Eu me vejo muito mais velha, assim, ensinando autoconhecimento em escola, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer para criança mesmo, assim, em escola pública. Não velha, daqui 10 anos eu me vejo fazendo isso. Eu estou programando a minha vida para daqui 10 anos estar fazendo isso em escola, porque as crianças precisam saber, tipo, a gente precisa ser mais oriental, sabe, nesse sentido. A gente precisa ensinar as crianças a terem dentro delas as ferramentas que elas precisam para serem suas salvadoras, sabe, porque... É difícil quando você não tem isso fora de você. E mesmo quando você tem, não são eles, né? Ninguém salva a gente. Então, é importante que as crianças aprendam, né, a ter esse respeito pelo que o outro consegue ser, pelo que o outro pode ser, e tenham essa noção de que elas têm isso dentro delas. Eu acho que é um pouco... Eu espero que o mundo tenha consciência de que a gente precisa cuidar das crianças, sabe? E mostrar para elas isso, mostrar para elas, para que elas já tenham esse autoconhecimento, para que isso seja ensinado em escola mesmo, sabe? E o quanto antes, assim, cedo, para a gente ser um mundo melhor. A gente não vai conseguir fazer isso nos adultos. Os adultos, eles já estão fodidos, sabe? A gente tem que olhar para essas crianças, assim, ocupadas. As pessoas estão ocupadas tentando se sentirem um pouco melhor, né? Não é que os adultos estão fodidos e não tem jeito,
eles estão se agarrando, tá todo mundo tentando se sentir um pouquinho melhor. Então tá tudo bem, assim, eu não consigo nem julgar, na real, esse momento bizarro que a gente está vivendo. Eu não consigo nem me indignar tanto assim, porque eu não acho que estar indignada está consciente. Eu só consigo ter respeito, assim, por tudo que está sendo manifestado, tentando fazer minha parte da melhor forma que eu posso, da mais elevada maneira, ensinar isso para o meu filho, mas sabendo que eu não vou conseguir ensinar para o meu filho tudo, que meu filho vai precisar viver os processos dele e aprender com outras pessoas tudo que ele precisa aprender e respeitar isso, sabe? Eu respondi sua pergunta, Dani? Sim. Eu nunca sei se eu respondi o que a pessoa me perguntou. Sim, as respostas vêm completas. Você respondeu muito. Maravilha, maravilha. Má, eu vou fazer um último bate-bola com você, tá? É tipo um pingo-fogo aqui, é uma associação de palavras. Responde o que tiver na primeira coisa na tua cabeça, tá bom? Tá. Filho. Meu. Atuar. Eu. Deus. Tudo. Liberdade. Confiar. O feminino. Rosa. Pai. Sim. Esperança. Acredito. Eu sou. A minha presença. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Muito grato por você assistir você, viu? Nossa. Agradeço. Gratidão, gente. Obrigado pela tua presença. Obrigado, meu consciente. Obrigado, meu inconsciente. Ficamos por aqui. Todas as quartas, às 22h30. Estaremos todas as semanas aqui. Obrigado, gente. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau.